Dia nono ano A e nono ano B, aula 8 de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Iremos estudar hoje transitividade verbal. E aí, estão fazendo seus resumos de estudo? Olha aí, estuda, estuda, estuda. Corre, pega a sua agenda e anota isso aí, ó. Roteiro e a agenda do dia 15 de 5 de 2020. Revisão aí de transitividade verbal. Teremos aí atividade no livro e no caderno, correções da página, né? A correção da página 106. Já anotou? Separou seu material? Estuda, estuda, estuda. Quando se fala de transitividade verbal, fala-se da compreensão acerca do sentido da ação expressada pelo verbo. Se essa ação pode ser entendida completamente apenas por meio do verbo, sem necessidade de algum complemento, diz-se que o verbo é intransitivo. Se, por outro lado, a ação precisa de informação que a acompanha, pois não apresenta um sentido completo apenas com o uso do verbo, diz-se que se trata de um verbo transitivo. Neste caso, será exigido, portanto, um complemento verbal. Resumindo, se não precisa de complemento, é intransitivo. Se há necessidade de complemento, vai ser transitivo. Classificação. Para facilitar o entendimento do conceito da transitividade verbal, vamos analisar alguns exemplos. A cidade dorme. Nesta frase, tem aí a cidade é o sujeito ao qual o verbo dorme se refere. O verbo dormir apresenta um sentido completo e nenhuma informação a mais necessita para ser complementada aí, esse verbo. É necessário que, para o leitor compreenda que essa ação, esse sentido desse verbo está completa, não precisa de complemento. Por isso, é um verbo intransitivo. Ganhamos o jogo. O sujeito nós está oculto. Pode ser percebido pela desinência do verbo. Ganhamos, nós ganhamos. O ato de ganhar pressupõe um prêmio, uma conquista, ou seja, quem ganha, ganha alguma coisa, seja um objeto ou uma homenagem, por exemplo. Portanto, ganhar pode ser classificado como verbo transitivo, visto que precisa de um complemento para ter seu sentido completo. O complemento verbal em questão se liga ao verbo diretamente, isto é, sem necessidade de preposição. Por isso, nesse caso, o complemento é chamado de objeto direto. Objeto direto é quando não vem acompanhado por preposição. Analisa aí a frase, ó, ganhamos o jogo. Então, depois do verbo, não tem nenhuma presença de preposição. Quando não há presença de preposição, chamamos de OD. Houve grandes festejos. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, não tem sujeito. Trata-se de uma oração sem sujeito, conhecido também como inexistente. Ainda assim, ele exige um complemento, pois houve algo. Desta forma, por não exigir um complemento iniciado por preposição, esse verbo também pode ser classificado como transitivo direto. No exemplo, grandes festejos ocupa a função sintática de objeto direto, pois completa o sentido proposto pelo verbo haver. Gosto de frutas. Nesse exemplo, entende-se o sujeito eu, oculto. O verbo que determina é gosto. A ação expressada por esse verbo pressupõe que se goste de alguma coisa. Dessa forma, para completar o sentido verbal, é necessário ligar uma ideia ao verbo por meio de preposição. No caso aí, o de, o que torna o verbo transitivo indireto. Tá? Toda vez que vier a presença de uma preposição, é chamado, portanto, de objeto indireto conhecido como OI ou VTI.
Os jornalistas informaram a verdade aos leitores. Na oração acima, o jornalista exerce a função sintática de sujeito do verbo. Informaram, né? O ato de informar, por sua vez, exige complemento acerca de sua natureza, visto que é possível informar alguma coisa, assim como também é possível informar alguém. No exemplo em questão, os dois complementos aparecem para garantir a plena compreensão do ato expressado pelo verbo. Quando um verbo é complementado simultaneamente por um objeto direto e por um objeto indireto, tem-se um verbo transitivo direto e indireto, conhecido também como bitransitivo, porque ele é representado por verbo transitivo direto e indireto. Quando for objeto direto e indireto, podemos chamar também de bitransitivo. Resumindo, em resumo, a transitividade verbal se relaciona à plena compreensão do ato expresso pelo verbo. Nesse sentido, tem duas possibilidades, o intransitivo e o transitivo. O intransitivo, sua significação está completa em si mesmo, não sendo necessário um complemento verbal. Já o transitivo, deve-se analisar que tipo de complemento é exigido por ele. Quando o complemento é exigido, liga-se ao verbo diretamente, sem preposição. É chamado de verbo transitivo direto, cujo complemento verbal é o OD. Se, por outro lado, o complemento vem introduzido por uma preposição, então ele vai ser chamado de transitivo indireto, ou OI. Se necessita dos dois complementos, ele pode ser chamado de bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Veja aí alguns exemplos de verbos intransitivos. Meu irmão nasceu, esse verbo não precisa de complemento. Meu cachorro morreu, minha avó caiu, o bebê dormiu, eu chorei, ela não sofreu. Todos esses verbos, ele não tem necessidade, ele não precisa de complemento. Por isso que todos eles, nasceu, morreu, caiu, dormiu, chorei, sofreu, são verbos intransitivos. Verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Veja, as crianças precisam. Tem sentido completo? Não, necessita de complemento. As crianças precisam de carinho. As crianças vai ser sujeito, precisa, vai ser um predicado verbal. Esse verbo será classificado como transitivo e seu complemento é de carinho, objeto indireto. Verbo transitivo direto é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido deste verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir o sentido completo. Indica o que ou quem. Eu ouvi o que, eu ouvi um barulho alto. Quem? Quem? Eu ouvi minha mãe. Verbo transitivo indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente com preposição obrigatória. Indica de que, para que, de quem, para quem, em quem. Eu preciso de que ou de quem. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. Eu acredito em que ou em quem. Eu acredito em vida extraterrestre. Eu acredito em você. Então, toda vez para facilitar a sua vida, você faz essa pergunta de quem, com quem, para quem, em quem e assim por diante. Verbo transitivo direto e indireto é quando a ação contida no verbo transita para complemento direto e indiretamente ao mesmo tempo. Indica o que ou quem, bem como de que, de quem, para quem, em quem. Eu emprestei. O que eu emprestei? Um vestido.
Eu emprestei. A quem você emprestou? A minha irmã. Eu emprestei um vestido à minha irmã. Então, eu emprestei o quê? Um vestido. A quem? A minha irmã. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Eu agradeci. O que eu agradeci? As doações. Eu agradeci. A quem? As doações aos meus vizinhos. Então, aí eu tenho a presença de OD e OI. Exemplos de verbo transitivo direto e indireto, que são conhecidos como os bitransitivos, quando ocorre o OD e o OI ao mesmo tempo. Transitivo porque o verbo precisa de complemento. Você já pagou a conta ao funcionário? Quem é o sujeito? Você. Predicado, pagou a conta ao funcionário. Verbo transitivo direto e indireto. Pagou. Objeto direto, a conta. Objeto indireto, ao funcionário. Veja que você pergunta, pagou o quê? Né? A quem? Pagou o quê? A conta. A quem? Ao funcionário. Ontem emprestei minha saia preferida à minha irmã. Emprestei, o verbo não vem com pronome, mas você classifica o sujeito pela desinência. Chamamos ele de oculto. Predicado. Emprestei minha saia preferida à minha irmã. Verbo transitivo, direto e indireto. Emprestei. Emprestei o quê? Minha saia preferida. A quem? A minha irmã. O que? O de. A quem? O ir. Eles agradeceram a atenção à secretária. Sujeito, eles. Predicado, agradeceram a atenção à secretária. Verbo transitivo direto e indireto. Agradeceram. Agradeceram o quê? A atenção. A quem? A secretária. É notório que todas as vezes que vem OI, há uma presença de quê? De preposição. Se liga aí nessa revisão dos verbos de ligação. Verbo de ligação, pronome nominal, a presença de PTS. Está, estou exausta. Parecer, ela parece feliz com os resultados. Andar, desde aquele episódio, andamos sempre contente. Ser, eles são capazes de finalizar tudo até amanhã. Viver, vivem doentes. Ficar, fico feliz com a notícia. Tornar-se, ela se tornou um exemplo de vida. Virar, depois de tudo, virou um santo. Permanecer, ele permaneceu calado. Continuar, ela continuou atenta ao trabalho. Então, só para fazer uma revisão: estar, parecer, andar, ser, viver, ficar, tornar-se, virar, permanecer e continuar. Todos são verbos de ligações. Vamos lembrar aí os tipos de sujeito. Sujeito simples é quando apresenta apenas um núcleo, ou seja, quando for composto por uma única palavra. O dia está ensolarado. Quem é que está ensolarado? O dia. Então, eu tenho apenas um núcleo. Sujeito composto, quando possui dois ou mais núcleos, ou seja, quando apresenta duas ou mais palavras responsáveis por substituir o sujeito. Eu tenho dois núcleos, Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu. Então, eu estou falando de duas pessoas, então eu tenho dois núcleos. São populares nas redes sociais. Sujeito oculto. O sujeito assim será classificado quando ele não for explicitamente citado na oração. Percebemos que tipo de sujeito ele é através da desinência verbal. Mesmo que ele não seja um elemento óbvio na construção frasal, será possível identificá-lo por meio da análise do contexto, pela desinência, como eu já falei anteriormente. Faremos uma visita aos nossos amigos no final de semana.
nós faremos. Não vem na frase, mas você percebe através da desinência verbal do verbo. Nós faremos. Sujeito indeterminado. Ele é indeterminado, isso não significa que ele não exista na oração. Muitas vezes o enunciador não sabe de quem se trata, ou simplesmente não quer ou não pode revelá-lo. Roubaram minha carteira ontem. Já você é notório pelo contexto que é um sujeito indeterminado e está na terceira pessoa do plural. A oração sem sujeito. Nas orações sem sujeito, o sujeito é conhecido também como inexistente, uma vez que são constituídas por verbos impessoais, ou seja, não possui sujeito. Não admite agente da ação. Esses verbos da oração sem sujeito são classificados. Eles podem indicar fenômeno da natureza, amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, ventou e trovejou. Pode também vir classificado como verbo haver, sempre na terceira pessoa do singular, quando empregado no sentido de existir, acontecer, indicando tempo passado. Os verbos ser, fazer, haver, estar e ir, passar, indicando tempo ou distância. Exemplos: trovejou durante a noite, fenômeno da natureza, trovejou. Há boas palestras no congresso, há quando empregado com o sentido de existir, sempre na terceira pessoa. Está na hora do intervalo, indica tempo, certo? Quais são os verbos que indicam tempo ou distância? Ser, fazer, haver, estar, ir e passar. São verbos impessoais, não possuem sujeito. Estuda, estuda, estuda. Pronomes oblíquos com funções de objeto direto e indireto. É fácil ao mesmo tempo, não, né? Precisa se analisar um pouquinho, né? Então, estuda, ó. Faz o resumo de estudo, foco no sucesso e na aprendizagem. Leia, queridos vizinhos. Vacina contra vírus. Então, todo mundo está recebendo a sua senha para ser o quê? Tomar a vacina. Daí, o último rapaz da fila está com o computador. Então, ele não compreendeu que esse vírus não era de computador, e sim era para tomar a vacina contra alguma bactéria. Qual é a preposição presente na tira? E que relação de sentido estabelece a preposição usada na tira? Vacina contra vírus. Então, contra é a preposição. E o sentido dessa preposição indica uma oposição. Leia um trecho do texto. E agora, José? De Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Eu quero que você pegue um lápis ou um marca-texto e destaquem, por favor, todos os verbos. Acabou, apagou, sumiu e esfriou. Destacaram? Posso confiar que destacaram mesmo? Então, vamos lá. Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que, letra A, os verbos são todos transitivos direto e estão no pretérito imperfeito, ou seja, um passado não concluído. Letra B, os verbos são todos transitivos direto, embora o objeto direto não esteja expresso, os verbos estão no pretérito perfeito, ou seja, um passado concluído. C. O primeiro e o segundo verbo são transitivos direto e os dois últimos são transitivos indireto e estão no pretérito mais que perfeito, um passado que depende de outro passado. Letra D. Todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. Quais são os verbos? Acabou, apagou, sumiu e esfriou. Destaquem aí, ó. Acabou, apagou, sumiu e esfriou. Esses verbos necessitam de complemento, sim ou não? Analisa.
Então, veja, a festa acabou. Eu preciso de complemento? Não. A luz apagou. Eu preciso de complemento depois do verbo? Não. O povo sumiu. Eu preciso de complemento depois do verbo? Também não. A noite esfriou. Eu preciso de complemento? Não. Então, todos esses verbos destacados, que eu pedi para vocês destacar, são transitivos indiretos e estão no pretérito perfeito. Por quê? Acabou, apagou, sumiu, esfriou. Eu não volto mais nesse tempo. Então, seria a letra D. Leia esta anedota de Ziraldo. Na sapataria, tem sapatos de crocodilo? Depende. Que número de calça? Para o comprador, a preposição estabelece uma relação de finalidade, matéria ou posse. Tem sapatos de crocodilo, veja esse dia aí. Então, dá uma ideia de que finalidade. Quarta questão. Assinala a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto, ou seja, tem que ter presença de quê? De preposição. A. O cachorro desapareceu ontem. B. Oferecer um prêmio ao melhor vendedor. C. Eles confiam em seus superiores. D. Conheço estas coisas. Observem aí, ó. A resposta correta seria qual? Assinale que é transitivo indireto. A letra C. Eles confiam em, ó, o em aí, preposição, certo? Em seus superiores. Mas atenção, somente os verbos significativos, ou seja, os verbos que indicam a ação praticada pelo sujeito, pedem complemento. O vento trouxe o fogo. O vento trouxe. Não tem sentido completo, então necessita de complemento. O fogo vai ser OD. Resistimos aos invasores. Resistimos. Você faz a pergunta ao verbo. Você observa que precisa, necessita de quê? De complemento. Aos invasores vai ser o quê? OI. Identifica a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Letra A. A criança estava com fome. Letra B. Pedro parece adoentado. Letra C. Ele tem andado confuso. Letra D de dado. Ficou em casa o dia todo. E letra E. A jovem continua sonhadora. A única alternativa que não é de ligação seria a letra D de dado. A criança estava, indica um estado. Pedro parece, indica também uma qualidade. Ele tem andado confuso também. Ficou em casa o dia todo. A jovem continua sonhadora. Então, seria a letra D, realmente. Em que o verbo destacado não é de ligação. Letra D de dado. Se liga aí, minha gente. Ó, pega o livro na página 96, onde tem os objetos representados por pronomes oblíquos. Os objetos podem ser representados por pronomes oblíquos, para evitar a repetição de um termo, por exemplo. Mas é importante lembrar que alguns desses pronomes podem funcionar somente como objeto direto ou somente como indireto. Observe as indicações a seguir. O, a, os e as são sempre objeto direto. Li e lis são sempre objetos indiretos. Mi, nos, si, ti, vos podem ser transitivos direto e indireto. Isso depende do verbo a que estão associados. Tá? Então, o, a, os e as, oi, od, li, lis, oi, mi, ti, si, nos, vos, pode ser os dois. Então, você tem aí, ó, de acordo com o código amostra, analise os termos em destaque das seguintes orações. OD para objeto direto e OI para objeto indireto. Eu acredito em você e não confio em boatos. Em você vai ser OI. Em boatos também vai ser OI.
Ganhamos a partida em tempo recorde. A partida vai ser OD, objeto direto. Desejamos-lhe o sucesso nessa caminhada. Esse li vai ser OI. Eu a vi saindo depressa. Esse A vai ser o quê? OD. Continuas persistindo no erro? Esse no erro vai ser OI. Fica com Deus, até a próxima, que tenha um bom final de semana, que Deus nos dê força e a leveza para enfrentarmos mais uma jornada abençoada. Bom dia, fica com Deus.